Olá pessoal, animados? É a nossa terceira aula do livro do Ibadep, Anjos, Homem, Pecado e Salvação. Estamos ainda necessitando da videoaula, mas é tão interessante, né, você disponibilizar a videoaula. Quem sabe a gente até continue depois, mas em princípio é só pela necessidade do contexto que nós estamos vivendo. Bom, a terceira aula fala sobre antropologia. Novamente, a ideia, a predileção, né? Os teólogos gostam de termos latinos, termos gregos. E parece que fica chique, né? A erudição da teologia, ela eleva bastante o nível, né? E eu particularmente, eu gosto de trazer a teologia, a Bíblia, para o povo. Afinal, a revelação foi dada ao povo. E os intelectuais na época ou hoje é uma minoria. E se você falar ao povo, o intelectual vai entender também. Se você falar ao intelectual, só eles vão entender. E olha lá. Então agora o termo técnico para estudo do ser humano não é estudo do homem. Temos que tomar cuidado com esse termo homem. Deus veio salvar o homem, Deus tem um plano na vida do homem, o homem pecou, o homem. Vamos usar o termo ser humano. Não é o estudo do andros, do homem, é o estudo do antropos, do ser humano. Então, antropologia, ser humano, estudo do ser humano. Vem do grego antropos, ser humano. Aí você tem a sequência, eu vou acompanhando aqui na tela. Origem dos dois, origem do ser humano. Veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado de não colidir com a ciência. A verdadeira ciência, a teologia tem que caminhar lado a lado. Nunca frontalmente, mas caminhar lado a lado. Porque se a Bíblia é a verdade e aquela evidência científica também é a verdade, elas vão caminhar juntas. Agora, é claro, a falsa ciência, a ciência tendenciosa, assim como a teologia equivocada, a teologia mal interpretada, a Bíblia mal interpretada, precisam ser revistas. Não tem como conciliar. Duas verdades caminham paralelas. Agora, uma inverdade com uma interpretação distorcida vai haver choque. A ciência, a boa ciência, a ciência honesta tem que ser vista como uma aliada da teologia, nunca uma ameaça. E a origem do ser humano, só para ficar bem claro, a Bíblia explica quem criou e por que criou. A ciência explica como tudo foi criado e quando tudo foi criado. Então cada um fica na sua. A Bíblia, quem criou e por quê, e a teologia quem e por quê, né? Que é a Bíblia, e a ciência, como e quando. E um ajudando o outro. Você sabe que a Bíblia é uma referência para a arqueologia. A Bíblia cita a arqueologia, vai lá e encontra. Tem encontrado várias cidades só mencionadas na Bíblia. Então a Bíblia é uma auxiliar da arqueologia. Mas na descoberta, no surgimento de tudo, eles entram em conflito. Eu não sei como Deus criou, teria que perguntar para a ciência, que também não sabe. Existem sugestões, hipóteses, como que Deus criou. Foi Deus que criou, eu sei. O Big Bang não elimina Deus, só diz o como foi tudo criado, se for uma verdade. Ele não conflita com a revelação, porque explica como e eu sei quem criou. Agora, uma coisa que eu não abro mão é que pela revelação, o Adão e a Eva, os primeiros pais, eles não vieram de uma evolução, mas vieram direto de Deus. Em algum momento já havia espécies criadas de animais, mas por causa de ser especial o casal e consequentemente toda a humanidade, porque na verdade, se você analisar, tudo é acessório. Os animais são acessórios, a vegetação, tudo é acessório, mas o morador principal é o ser humano. A humanidade foi
Ela não foi feita para habitar aqui. O aqui foi feito para a humanidade habitar. Então nós somos os moradores principais, nós somos o alvo principal, tanto que a gente foi colocado por último. E essa criação do homem e da mulher, me desculpe a ciência, mas eu creio pela revelação que foi um determinado momento que Deus interveio de uma forma distinta, específica e criou o ser humano. Então, isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus decidiu fazer o ser humano não como mais um animal, mas como o líder, como aquele aqui no planeta que desfrutaria de tudo que Deus fez para nós e que teria um relacionamento com Ele. Assim como os anjos, os seres celestiais do céu se relacionam com Deus, têm comunhão com Deus, da mesma forma o ser humano foi feito para ter um relacionamento com Deus. Por isso que foi feita a nossa imagem e semelhança. E a maior evidência disso, o Espírito de Deus, que é Deus agindo aqui na Terra, habitaria cada um de nós. Nenhum animal tem o Espírito Santo. Tem a vida do Espírito Santo, mas a presença do Espírito Santo, só seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Não creio que essa imagem é física, essa imagem é espiritual. Não é o corpo que é a imagem e semelhança de Deus, mas é o sopro. Quando Deus soprou e colocou a pessoa, e essa pessoa é que é a imagem e semelhança de Deus. É um ser moral, é um ser espiritual, é um ser com inteligência, emoções, vontade de um nível bem maior do que qualquer animal. Então é nesse aspecto que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Agora, interessante que o relato da criação, não sei se você notou, no capítulo 1 nós temos o relato da criação, e no capítulo 2 também, um outro relato que desenvolve, que amplia e dá mais detalhes. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formou do pó e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o Senhor pegou o pó, numa linguagem mais atual, pegou os elementos químicos da natureza, 90 e poucos elementos químicos que é a natureza, já encontraram 25 no corpo humano, elementos químicos. Elementos químicos são, numa linguagem simples, né, que não estudo essa área, eu sou curioso, são tijolinhos que construíram o planeta. São 90 e poucos, 94 tijolinhos, se não me falha a memória, que constroem todo o planeta. E 25 desses tijolinhos já foram encontrados construindo o corpo humano. Então não há nenhum elemento químico no corpo humano que não tenha no planeta. O ser humano é especial no todo, mas não nessa base, né, nos elementos químicos. Inclusive você tem no slide 2 aí, que eu vou colocar, vou mandar em anexo, e vou tentar colocar também no vídeo, você tem aí os elementos químicos que já foram encontrados, alguns mais, outros menos. Então do pó da terra construiu o corpo, mas a pessoa foi soprada. A pessoa, ela foi inserida, que seria o espírito ou alma, nomes eu não me preocupo muito, é o sopro, vamos falar de sopro. Quando Deus soprou, o corpo de Adão estava inerte, morto, vamos fazer isso aqui, o corpo de Adão, inerte, morto, completo, não é um bonequinho de barro, é um corpo como morto, tudo no seu devido lugar, cabeça, tronco, membros, o cérebro desligado, todo o corpo desligado, consequentemente, porque é o cérebro que comanda, coração parado, sangue parado nas veias. Aí Deus, nesse sopro entrou a energia como se fosse uma bateria, uma pilha, uma bateria, aí carregou, ligou o cérebro, ativou o coração, sangue bobeando, pronto, chegou a 36 graus o corpo. Junto com o sopro também veio o Adão. Onde é que estava Adão? Não sei, provavelmente tenha sido criado naquele instante. Há uma teoria que diz que os espíritos estão lá aguardando para descer.
dormindo ou coisa parecida, e há outros que dizem, eu estou mais inclinado nessa opção, que é criado na hora. Então Deus criou na hora o Adão, e nesse sopro, que é ele, né? O sopro na verdade é ele. A energia faz parte do sopro, a pessoa é o sopro, e o Adão se tornou ser vivente. Então nós somos compostos de basicamente dois elementos, o elemento físico, inerte, que é a matéria, e o espírito, que é o sopro, é o ruach de Deus, que coloca uma pessoa dentro da caixinha, né, do corpo, e passa a viver através desse corpo. Um rabino falou que o corpo é a roupa que o espírito veste. Legal isso. Só para você ter uma ideia, eu imagino o seguinte: se a gente morasse na Lua, o sopro seria o mesmo, mas o corpo seria diferente. Se a gente morasse em Marte, o sopro seria o mesmo, mas o corpo seria diferente. Se a gente morasse no Sol, se fosse possível, o sopro seria o mesmo, mas o corpo seria diferente. Então esse corpo ele foi projetado para vivermos aqui, o espírito viver aqui. A origem de Eva. Bom, o Adão veio da matéria bruta, mas a Eva, Deus não escolheu a matéria bruta, ele já escolheu a matéria orgânica pré-existente. Ele pegou a costela. Deve ter toda uma ciência aí por trás, porque costela, DNA e tal. Eu não vou mexer nisso não, mas com certeza costela é uma linguagem simples para algo extremamente complexo. Mas lembre-se, o objetivo de Deus não é desvendar os segredos do universo, não é fazer uma revolução científica, é se comunicar com seus filhos. E quando você se comunica com seu filho, menor, novinho, você abaixa e fala uma linguagem que ele pode compreender. Então eu imagino Deus aqui se abaixando na nossa altura e falando que a gente possa compreender. Então Gênesis 2, 21 a 23 diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então foi uma cirurgia ali mesmo, né? Como está literalmente. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Coisa linda, né? Então de uma costela ele construiu, não sei quanto tempo durou, mas para Deus não existe tempo, então isso não interessa. E ele disse assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A gente não entende muito, essa foi mulher porque do homem foi tirada. Na tradução estraga um pouco, mas no hebraico é assim, ó. O homem em hebraico é ish. E quando você quer colocar a fêmea do macho, aí você acrescenta a. Sus, cavalo. Sussá, égua. Ish, homem. Ishá, mulher. Então no hebraico ficaria mais claro. É Ishá porque veio do Ish, ok? Só que na tradução a gente perde um pouco dessa poesia, né? Verbo assá e bará. Quando você estuda a criação, você percebe o seguinte: Bereshit bara Elohim. No princípio, bará, criou. O verbo usado para Deus é bará. Bará, segundo os estudiosos, seria criar a partir do nada. Só Deus bará, só Deus cria a partir do nada. Ninguém pode criar a partir do nada, só Deus. Ele pega o nada e faz o tudo. Nós, sempre quando alguém constrói a partir de algo pré-existente, por exemplo, vou fazer uma mesa a partir da madeira que já existe, vou fazer uma casa a partir do tijolo que já existe. Aí o verbo é assar. Então bará é Deus, é o Criador, Bereshit bara Elohim, ou seja, Deus criou, bará, né? E quando a Bíblia fala da criação do homem, ele usa a palavra assar, ou seja, Deus usou a matéria pré-existente. Os elementos químicos da natureza, numa linguagem simples que qualquer um vai entender, o pó da terra. E quando Deus criou a Eva, ele também usou a matéria pré-existente, que é a costela. Porém, a Bíblia também usa a palavra bará, que significa fazer algo do nada, ok? Porque ele também criou no homem espírito e alma.
Deus criou no homem espírito e alma. Sim, aí partindo do princípio de que foi criado naquela hora, né? Eliminando essa ideia de que existe um reservatório de espíritos aguardando, dormindo, né? Aguardando para descer, eu acho isso improvável, mas eu não me meto muito a explicar o que a Bíblia não deixa claro. Eu sugiro que realmente o espírito é criado na hora. E Adão foi criado na hora, a Eva foi criada na hora. O espírito então foi criado na hora. Ele não pré-existia. E por dedução, eu creio, até que me prove o contrário, que espermatozoide óvulo fecundado e tal, vai se multiplicando, é lindo isso, você estudar como é que funciona, é um milagre atrás do outro, são 9 meses de milagre, gente, isso não é normal. Duas células sexuais se transformar num bebê, gente. O pessoal está tão acostumado a ver isso que acha normal, mas é um milagre. São 9 meses de milagres, até que aquela criança saia. E até ela virar adulto também é milagre atrás de milagre. É lindo isso. A biologia, ela revela a grandeza de Deus, a glória de Deus, né? E agora, as duas células sexuais, quando se juntam, é a formação do corpo. É a formação do corpo. E eu creio que em algum momento, logo no início que o óvulo foi fecundado, Deus põe a pessoa. Até gêmeos, o corpo pode ser igual, mas são 2 sopros, são 2 pessoas diferentes. Jó fala, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Não é Adão que está falando, é um personagem lá em Jó, que isso é milhares de anos depois de Adão. Então o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, cada criança que é gerada no útero materno é o corpo que é gerado através da junção das 2 células, mas logo no início, né, vamos dizer que é bem no início, senão isso vai favorecer o aborto, Deus sopra. Aí já é uma pessoinha, só falta se multiplicarem as células, aí uma célula vai pro osso, a outra vai pro olho, a outra vai formar isso, vai formar aquilo. Gente do céu, é um milagre atrás. São 9 meses de milagres e Deus seja louvado por isso. Vamos continuar então. Em Filhos de Deus e Filhas dos Homens, você tem aí a genealogia de Adão e Eva. Eu vou mandar isso no grupo, mas também vou tentar colocar no vídeo, né? Que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Mas, irmãos, amados, a Bíblia tem um objetivo, que é revelar a família messiânica. Quem não é da família messiânica não interessa. A Bíblia é a história da família de José, da família do Senhor Jesus. José e Maria, né? E a família do Senhor Jesus. É a história desde Adão até o Senhor Jesus. Como chegou lá? Não interessa detalhes. Claro que houve homens, claro que houve mulheres. E no início eles se casaram entre eles. E naquela época ainda não era pecado, porque Deus autorizou, era a única forma de proliferar a família. Após o dilúvio também houve o casamento entre pessoas próximas. Então hoje é pecado, né, por assim dizer, é perigoso, né, o casamento entre pessoas muito próximas. A chance de haver a transferência de um gene letal é muito grande quanto mais próximo for ao teu relacionamento familiar, né? Quanto mais próximo for a pessoa da sua árvore genealógica, né? Irmãos, por exemplo, irmão com irmã, a probabilidade de passar o chamado gene letal, os dois passarem o gene letal para a criança e ela nascer com defeito é muito alta. Com primos já diminui um pouco, mas ainda tem, e assim por diante. Eu sou de origem italiana, minha esposa é de origem portuguesa, graças a Deus não houve nenhum gene letal que coincidisse de mim e dela passar para o meu filho, que é o que gera doenças. Tá? Então no início não havia isso, Deus autorizou, amém.
Nós temos também um segundo, eu achei isso no Almanaque da Bíblia, achei bem interessante, ele mostra vários descendentes de Adão e Abel não tem descendente, né? Morreu cedo, pelo que a gente vê na Bíblia. Então, duas descendências significativas para a revelação foi Sete e Caim. E segundo ali em Gênesis 6, os filhos de Adão com as filhas dos homens, eu já vi várias hipóteses, mas uma mais provável é que a descendência de Sete fiel a Deus e a descendência de Caim infiel a Deus, antes a descendência de Sete se casava entre eles e mantinham o amor a Deus. E a descendência de Caim casava entre eles e mantinham a rebeldia a Deus. Enquanto havia essa distinção, a descendência de Sete e a descendência de Caim, tudo bem. O problema é quando a descendência de Sete começou a pular cerca e se casar com a descendência de Caim. Seria mais ou menos os jovens da igreja se casar com os jovens anticristãos. Não digo nem não cristãos, anticristãos. A tendência, alguns vão se converter, mas provavelmente a maioria vão se afastar dos caminhos do Senhor. Isso vai trazer um impacto negativo. Foi o que aconteceu. Houve o casamento entre as duas famílias, a família messiânica e a família antimessiânica, e começaram a perder o amor a Deus. Tanto que só sobrou uma família e 3 filhos com suas noras, né, que é a família de Noé, fiel a Deus. Tal o nível de apodrecimento da sociedade. E gerou gigantes. O que tem a ver gigante com um dilúvio? É que uma tradução diz que pode ser valentes. E esses valentes seriam pessoas briguentas, pessoas más, pessoas cruéis. É a única explicação para vir o dilúvio. Ah, porque tem muito gigante, eu vou matar. Não, tem pessoas más, por isso que eu vou matar. E foi o que aconteceu. Continuando, aí você tem o slide 20. O homem foi criado à semelhança e imagem de Deus. Eu não consigo ver aqui uma semelhança física, mas uma semelhança do sopro. Claro que eu não posso separar o sopro do corpo, porque o corpo afeta o sopro afeta o corpo. Nós somos um ser biossocio-psico-espiritual. Estão interligados, um afeta o outro. Você está com dor de dente, eu duvido que você consiga ir num culto e louvar a Deus na boa, com dor de dente, porque a dor afeta até a maneira de você louvar. E você dormiu mal, eu duvido que o dia teu seja bom, que o seu relacionamento com o teu próximo seja adequado. Eu, particularmente, se eu durmo mal, eu fico nervoso. E eu tenho que me segurar para não magoar ninguém ao meu redor. Então, nós somos um ser bio, sócio, psico e espiritual. E eles estão interligados, né? Não dá para separar como se fosse absolutamente distintos. Estão relacionados. O ser humano, imago Dei, olha aí, a predileção da teologia por termos gregos e latinos. É chique. Mas você não está proibido de usar esses termos, mas por favor, explique. Livre-arbítrio é um termo também que liberdade de escolha fica melhor. Imago Dei, imagem de Deus. O ser humano recebeu a responsabilidade de receber domínio sobre a terra. O ser humano tem a dimensão racional. A capacidade racional do ser humano é muito maior do que dos animais. Não vou dizer infinitamente maior, mas muito maior. Dizem que um dos animais mais inteligentes é o golfinho. Gente, o golfinho, ele é inteligente, mas nunca vi ele fazer uma ponte, consertar um carro, fazer comida. Eu nunca vi um golfinho ir à lua. Então a inteligência dele é limitada, mas nós temos uma inteligência muito maior. Somos um ser espiritual. Nenhum ser criado consegue se relacionar com Deus.
eu digo isso e saio correndo, né? Porque o pessoal fica bravo. Mas os passarinhos não louvam a Deus. Nenhum ser criado louva a Deus. Só o ser humano. Passarinhos cantam, não louvam a Deus. Ah, mas ele está cantando, louvando o Senhor. Para se louvar a Deus, vamos falar o português claro, você tem que ter consciência, primeiro, que você é um ser criado e que existe um Criador. E voluntariamente você louva o teu Criador. Os passarinhos têm essa consciência, eu sou um ser criado e existe um Criador? Jamais. Então eles cantam, faz parte deles cantarem, isso é lindo. Nós louvamos a Deus quando vemos um passarinho cantando, mas eles estão apenas cantando, por algum motivo. Aí pergunta para um especialista qual é o motivo, cada cântico tem um motivo, né? Essa dimensão espiritual é exclusiva do ser humano feito à sua imagem e semelhança. Nós temos um relacionamento com Deus. Dimensão moral. Os animais são movidos por instintos, eles não têm essa questão de moral. Tá com fome, vai lá e mata. Agora o ser humano tem essa questão de moral, de certo e errado. No Éden deveria ter a mesma moral de Deus, né? Pensar como Deus pensa, aceitar o que Deus aceita, rejeitar o que Deus rejeita. No Éden nós seríamos clones morais de Deus, mas com a queda relativizou a moral. Um diz que é certo, outro diz que é errado. Isso é certo, não, é errado. Ah, é mais ou menos. Então houve uma relativização da moral. Mas aí é que entra a palavra de Deus, a lei de Deus, para nos ensinar, sob a ótica de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Então o ser humano, ele é um ser moral, e ele é um ser que tem o certo e o errado, bem e o mal, e é claro que sem a palavra de Deus isso atira para todo lado, mas com a palavra de Deus esse senso moral passa a ter uma direção única, pensar como Deus pensa. Ai dos que, Isaías falou, né? Ai dos que ao bem chamam mal, ai dos que ao mal chamam bem. O Senhor Jesus, ele usou várias estratégias para curar, usou várias estratégias para ensinar, mas ele não ele não inovou na questão moral. O que era moral aqui, era moral aqui. O que é imoral, é imoral. Os seus valores morais eram os mesmos no começo, no meio e no fim do seu ministério. Ele mudava a estratégia de ação, mas não a sua moral. Tanto que ele disse, eu sou a verdade. Essa verdade não muda. Principalmente a verdade que é a moral de Deus, né? Isso não muda. Deus criou o homem com alma e espírito, já vimos isso. O Deus Trino, isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, deixou sua semelhança na formação do homem. Olha, vocês me desculpem, é só uma opinião. Ah, nós somos corpo, alma e espírito porque Deus é corpo, alma e espírito. Deus é trino, fez o ser humano, o homem trino. Eu acho, eu não consigo ver nada nisso. Eu acho muita forçação de barra. Eu não consigo enxergar assim, sabe? Ok, vamos lá. Então no slide 1, eu quero mostrar para vocês aqui o slide 1 mostrando que formou o homem do pó da terra, o pó da terra formou a parte do pó da terra veio a parte física, da parte do sopro veio a energia que carregou o corpo, a pessoa de Adão. Aí o local onde Deus age. Deus age em nós através do espírito humano também, né? É no espírito humano que Deus age. No slide 2, eu já tinha falado, né? Os elementos químicos que compõem o ser humano já foram encontrados. No slide 3, tentando explicar conceitos. Por exemplo, dar nomes é o problema, né? Então, às vezes, todo o pacote, todo ser humano completo é chamado de alma. Às vezes, só o sopro é chamado alma. Às vezes, o sopro é chamado espírito. E, às vezes, o espírito, que é uma área dentro do sopro, que é chamado espírito. Então, isso traz muita confusão. Após todo esse tempo que eu tenho estudando, eu diria o seguinte: o que significa alma e espírito? Depende do versículo.
Depende do versículo. Não dá para generalizar. A alma é sempre isso, o espírito é sempre aquilo. Depende do versículo. Depende da maneira como o autor usou aquela palavra. Isso ajuda bastante a você a estabelecer definições. Para todo efeito, eu diria o que está no slide 4. O corpo é o corpo, legal. Essa parte visível. O Maurício você não está vendo. O Maurício sopra, você não está vendo. Você está vendo a parte externa do Maurício, a roupa que o espírito vem. A roupa que o espírito usa. Então nós temos aí o Maurício, né, que é a alma, com inteligência, emoções e capacidade de escolha. E dentro do sopro ainda tem uma área onde Deus age, é o Espírito de Deus agindo no espírito humano, espírito com letra maiúscula agindo no espírito com letra minúscula. E nós temos o cérebro. Já me perguntaram onde é que fica o sopro, o espírito. Se tem algum lugar para estar ou agir, eu creio que é no cérebro, porque toda ação voluntária e involuntária do corpo é a partir do cérebro. E uma pessoa é declarada morta se o cérebro morrer, a pessoa está morta. Enquanto houver vida no cérebro, ainda tenta-se revitalizar a pessoa. Então, ou o local onde está o espírito, ou onde ele age no corpo, através do qual ele age no corpo, é o cérebro. É uma opinião, tá? Tanto que o sopro foi nas narinas, né? Chegou no cérebro, rapidinho. Mas é só opinião, não vamos criar doutrina em cima de opiniões. E eu vejo interessante essa questão de corpo, alma e espírito, que está no slide 4, se assemelha muito ao tabernáculo no slide 5, no slide 6 também, onde você vê que a área externa visível, a cortina tinha uma certa altura, não lembro a altura, acho que é 2,20 m, se não me falha a memória. Então dava para ver, se você subisse um pouquinho mais alto, você via tudo que estava lá no pátio, né? Você via as partes ali conforme você está vendo, a vaquinha, os sacerdotes e tal. E havia a tenda, que era coberta, fechada, ninguém via, escondida, ninguém via, só o sacerdote que entrava lá. E o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá dentro. E a tenda era dividida em uma parte que os sacerdotes atendiam diariamente, e uma parte menor, seria um terço da tenda, né, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E aonde Deus se manifestava, ali estava a Arca da Aliança. Eu achei bem interessante, eu já ouvi dizer de estudos comparando o ser humano ao tabernáculo, nunca dei muito valor, mas quando eu estava construindo aí o desenho 4, eu falei, nossa, mas isso parece mesmo com o tabernáculo. A parte externa, que é o corpo, a parte interna maior, que sou eu, e uma menor é onde Deus age. Por que menor? Porque Deus é uma presença, é uma influência. Sou eu que comando. Deus é uma influência, é a sua presença na minha vida. E é por isso que Deus pode ser ouvido ou não. Porque a parte maior sou eu. 2/3 da tenda é o ser humano. É o santo lugar. E 1/3 é o santíssimo. Então Deus está lá, mas você não é escravo dele. Ele é o teu conselheiro, é o teu amigo. E é por isso que Adão podia obedecer ou não, porque Adão continuou sendo o senhor da sua vida. Ele podia obedecer Deus, que era a melhor coisa a fazer, como desobedecer. Então o Senhor de mim sou eu, e Deus é uma influência que pode ser obedecida ou não. E infelizmente, quando desobedecemos é que quebramos a cara. Aí nós temos o desenho 6, que mostra a planta, né, que é bem parecido com o desenho que eu fiz anteriormente. O que acontece com a pessoa após a morte? Então, o slide 7. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Isso é claro, né? Está bem claro que nós temos dois elementos. Cadê corpo, alma e espírito? Gente, alma e espírito é uma divisão do sopro. Mas a gente pode chamar o sopro todo de espírito, é o caso de Eclesiastes 12:7. Ele chamou todo o sopro de espírito. E eu sei que muita gente diz que o espírito volta para Deus, a alma vai para o inferno se for pecador, mas eu não vejo que o sopro possa ser quebrado, possa ser rachado,
O sopro é a pessoa. A parte mais importante do sopro é a pessoa. E essa pessoa, após a morte, a vida de Adão foi isso aqui, né? Corpo e sopro, juntou. A morte separa os dois elementos. E a vida do corpo está no sopro. Separou, o corpo morre. O sopro não morre, porque o sopro é imortal. Aí é que precisamos de salvação por causa disso, porque o sopro é imortal. O corpo é mortal. Sem o fruto da árvore da vida, ele se torna mortal. Depois, lá no Éden restaurado, vai ser devolvido a árvore da vida, e aí o corpo não morre mais. Mas hoje não temos acesso à imortalidade como pecadores. Então, o corpo veio de Deus, o corpo veio do pó, volta para o pó. Isso todo mundo vê todos os dias, né? E o sopro veio de Deus, volta para Deus. Quando diz que volta para Deus, não significa que ele fica com Deus. Ele volta para Deus para ser julgado. Hebreus 9, 27. Está dado ao homem, ao ser humano, morrer uma só vez. Isso combate a reencarnação, né? Vindo depois disso o juízo. Após a morte já vem o juízo. Então, voltamos para Deus, mas se formos pecadores, afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Se formos perdoados pelos méritos de Cristo, vinde a mim, bendito do meu Pai. Então, voltar para Deus para ser julgado não significa ficar com Ele. Vai ficar se realmente for perdoado pelos méritos de Cristo. E a pessoa, claro, contaminada pelo pecado é banida da presença de Deus, vai para um lugar chamado Hades e aguardando o juízo final, onde será lançado um lugar chamado Geena. Mas não vou mexer nisso agora. Então é isso, o sopro volta para Deus, e isso em Lucas 16, a história do rico e Lázaro, repetindo, não é parábola porque o texto não diz que é parábola, não é parábola porque na parábola os personagens não possuem nomes. Então o rico, que era infiel, achou-se no lugar de dor, que é o Hades. O Lázaro, que era fiel, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Após a morte já houve uma sentença. Isso é o juízo final? Não, o juízo final é uma sentença eterna. Isso aqui é uma sentença provisória. Provisoriamente, o rico fica no Hades, aguardando o juízo final. Provisoriamente, o salvo fica junto com Abraão. E nós cremos, assim, temos uma compreensão de que o seio de Abraão hoje é o paraíso. O seio de Abraão era um anexo do Hades, né, num lugar bom, mais próximo ao Hades. E que não se fala mais de seio de Abraão para o fiel. Na nova aliança fala-se de paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é um lugar já próximo da presença de Deus. Não é definitivo na presença de Deus, mas é um lugar provisório. Alguém define como antessala do céu, né? E é claro que isso abre bastante leques para falarmos mais, mas só vamos adiantar um pouco dessa doutrina. Vamos em frente. Se Deus criou Adão perfeito, por que ele caiu? Essa é uma pergunta que 10 em cada 10 alunos fazem, né? 9 em cada 9 fazem. Se Deus é perfeito e criou um ser perfeito, por que Adão caiu? É porque todo ser criado ele é regido por leis e essas leis podem ser desobedecidas. É uma porta de saída, né? Deus não cria robôs, ele cria pessoas para se relacionarem com ele. Então ele criou Adão, mas com uma porta de saída. Se ele fosse provado e aprovado, essa porta de saída seria retirada, não precisa mais. O Senhor Jesus foi provado, aprovado, a porta de saída foi retirada. Não tem nenhuma porta de saída hoje, porque ele já deixou bem claro que ele quer ficar com o Pai. Então todo ser criado, a imagem e semelhança de Deus, ele é provado a sua fidelidade se realmente ele quer ficar com o Pai. Deus não quer robôs, ele quer adoradores. O homem é um ser moral, já vimos isso, né? Conhecedor do bem e do mal. E alguém pergunta, e justamente pergunta, né? O Adão pecou. O Adão desobedeceu. Por que nós somos os culpados? Recebemos essa culpa?
Adão que pegou, por que eu sou culpado? Adão pecou, por que eu herdo a culpa? E geralmente eu pergunto isso em sala de aula, geralmente o pessoal se enrola, porque eu estou manipulando as palavras. Nós não herdamos a culpa de Adão, nós herdamos as consequências do pecado de Adão. A culpa é pessoal. Um pai alcoólatra, o filho, ele não herda a culpa, ele herda as consequências, ele vai sofrer na mão desse pai. Principalmente se esse pai for violento. Ou o filho está herdando a culpa? Não, ele herdou, ele recebeu as consequências, né? A pobreza, porque o pai gasta todo o dinheiro no bar, a violência, porque o pai perde a razão quando fica alcoolizado. Então, a criança herda as consequências, não culpa. A culpa é do pai que está pecando e os filhos recebem as consequências. Lá em Jeremias 31, 29 e 30 diz assim: quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comeu uva verde é que vai ficar com o dente áspero, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Então havia uma espécie de acusação: meus pais pecaram, eu que recebo a culpa? Não. Cada um é culpado pelo seu próprio pecado. Vocês estão sofrendo, Jeremias está dizendo, por causa do pecado de vocês. O pecado de vocês. Porque que é igual do pai de vocês. Porque se vocês, ao invés de imitar os seus pais, fizessem o contrário, temessem a Deus, não haveria punição. Então não é por causa do pecado dos pais que vocês são punidos, mas pelo pecado de vocês. Você já viu alguém que veio de uma família maldita, literalmente maldita, cheia de problemas, e reverte a situação? A partir dele se converte, leva Deus a sério e inicia uma geração bendita. Então nós optamos, nós escolhemos, nós decidimos se vamos continuar a maldição dos nossos pais ou vamos iniciar uma família abençoada. A decisão, a escolha é nossa. Isso é sério. Eu já vi muita gente bendita transformando a sua vida em maldita, por escolha. E vi muita gente, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que veio de uma família maldita, mas iniciou uma geração bendita, temente ao Senhor. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Olha a palavrinha bonita, né? Livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Adão tinha, vamos dizer assim, Adão tinha uma liberdade de escolha de 100%. Ele podia escolher o que ele quisesse. 100% de liberdade de escolha. O Adão caído, que é a humanidade caída, já não está mais em 100%. Não sei quantos por cento está, mas essa imagem e semelhança foi contaminada. Então, hoje o ser humano não tem mais 100% de liberdade. Tanto que o Senhor Jesus disse, quem peca é escravo do pecado. Perdeu a liberdade, mas também não perdeu 100%. Perdeu grande parte da liberdade a ponto de se tornar escravo do pecado. Mas a liberdade permanece o suficiente para a pessoa dizer, eu escolho Cristo, eu quero servir a Deus. Senhor, me liberta. Senhor, transforma a minha vida. Então, há o suficiente para a pessoa buscar a Deus, clamar a Deus. Mas não é 100% de liberdade. É o suficiente para ele buscar ajuda no Senhor. E quando Deus, primeiro, através de Cristo, perdoa os nossos pecados. Segundo, passa a habitar em nós e passa a consertar tudo dentro de nós, por um processo chamado santificação, esse 100% de liberdade é restaurada. A cada dia, começa com 5% de liberdade plena, estou chutando, né? 10%, 15%, 20%, 25%, mais liberdade. Liberdade não é para fazer o que bem entende. Liberdade que Deus nos dá é para fazer o bem que eu devo fazer e rejeitar o mal que eu não devo fazer. Isso que é liberdade. Liberdade que Deus nos dá não é para fazer o que bem entende. É para praticar a santidade que Deus aprova e rejeitar o pecado que Deus rejeita. Somos livres para sermos santos. Então, isso é um equívoco, achar, agora sou livre, posso fazer o que eu quiser. Não, agora você é livre para ser santo.
E essa restauração ela é crescente, né? 50, 60, 70. E quanto mais o Espírito Santo vai agindo, você vai buscando a Deus, o Espírito Santo vai agindo, mais vai chegando perto do 100% e mais santo você vai sendo. E a força do pecado vai diminuindo na sua vida. Ok? A influência do pecado vai diminuindo na sua vida. Então a liberdade de escolha ela é restaurada pela cruz, pelo sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. O homem tem poder de domínio, ok? Nós deveríamos... Veja o slide 21 a 28. No princípio, olha, veja o slide 21. Eu vou contando e mostrando. No princípio só havia o reino de Deus, eterno. Deus é eterno, o reino de Deus é eterno. Aí nós temos... Satanás é expulso do céu com os seus anjos. Não é Lúcifer, tá? Lúcifer é um nome que veio... É uma longa história, mas na Bíblia não fala em Lúcifer. Satanás foi expulso do céu e formou o chamado reino das trevas, que é um reino, não digo paralelo, é um reino dos expulsos, dos rebeldes, dos malditos, dos que vão ser lançados no lago de fogo. Essa turma vai ser lançada no lago de fogo, é uma questão de tempo, não tem chance de sair, de escapar, vai ser lançado, é uma questão de tempo. Mas Deus criou a humanidade, o planeta depois pôs a humanidade, e a humanidade era uma extensão do reino de Deus. O Éden era uma extensão do reino de Deus. Só que Deus prova e precisa aprovar. Deus prova e vê se a pessoa realmente quer permanecer com ele. Aí ele permitiu que Satanás, do reino das trevas, entrasse no Éden para tentar Adão. Satanás não entrou de esperto, ele entrou autorizado. Infelizmente, nosso pai primeiro, né? Ele falhou. Quando ele falhou, se tornou pecador e, consequentemente, todos nos tornamos, recebemos as consequências desse pecado. E hoje a humanidade acabou o Éden. O Éden, no sentido de paraíso, acabou. A geografia é aqui, mas o Éden acabou. E hoje a humanidade não faz parte mais do reino, faz parte do reino das trevas, que é o reino dos rebeldes, dos banidos, dos malditos. E Satanás, é a lei do mais forte, né? Satanás é que comanda. Aí, através do sangue de Cristo, iniciou-se a igreja, que é um povo dentro do povo, que tem comunhão com Deus e é uma extensão do reino. A humanidade não é mais extensão do reino, mas a igreja é. Futuramente está predito que a igreja vai entrar no reino, fisicamente falando. E a humanidade comandada por Satanás, todo o reino das trevas será lançado no Gênero, no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, infelizmente, para as pessoas que amamos, né? Mas é uma doutrina bíblica, a gente, por mais que não goste, não pode fugir disso. Então o reino humano contaminado, mais o reino de Satanás, que já está contaminado faz tempo, serão lançados no Gênero. E novamente aquela ideia, Deus não vai deixar um átomo de pecado. Tudo que é pecado, agentes do pecado serão destruídos. Então Deus elimina todo o pecado, todos os seus efeitos. Por que Deus não deixa um pouquinho só de pecado? Porque o pecado ele tem a capacidade de se... É igual um vírus, né? Uma bactéria. Ele acha um hospedeiro e começa a se multiplicar. Então Deus não pode deixar um elétron, um próton de pecado. Ele tem que eliminar tudo. E é o Geena que vai receber toda essa podridão e dali ninguém sai. E é por isso que Cristo veio nos salvar, né? Não para salvar Satanás, ele não tem salvação, mas para salvar o ser humano, que são seres enganados. Satanás não foi enganado. Ele e a sua gangue não foram enganados e caíram. Mas o ser humano é enganado. Ele despreza a palavra de Deus e cai em qualquer mentira. Cai no conto do vigário. E a maior prova que as pessoas são enganadas é que elas são capazes de ensinar essas mesmas doutrinas malditas aos seus filhos. Eles ensinam seus filhos a serem ateus, eles ensinam seus filhos a serem anticristãos.
eles ensinam seus filhos a invocar entidades que são demônios disfarçados, porque são enganados. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É por isso que a humanidade tem perdão, porque estão sendo enganados. Mas, se permanecerem nessa situação e morrerem nessa situação, vão cair no mesmo banimento eterno. E por fim, após o juízo final, vi novos céus e nova terra, aí o reino de Deus que sempre existiu, sempre existirá. E por isso que nós que fazemos parte do reino, em nome de Jesus, não abra mão desse reino, porque aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre com Deus no seu reino. Um outro slide que eu quero mostrar para vocês, e eu vou mandar o PowerPoint, porque aí ele passa por etapas, né? Fica legal. Isso aqui eu uso nas minhas palestras, já estou adiantando para vocês. E passem para frente, tá? Não há nenhum... Doutrina bíblica tem que ser espalhada, né? Não tem nenhum impedimento. Então nós temos aqui na Antiga Aliança, como que era na Antiga Aliança? Nós temos o terceiro céu e o Geena. O terceiro céu é o destino eterno do salvo, Geena é o destino eterno do ímpio. E não havia acesso ao terceiro céu. E as pessoas que morriam sem salvação, elas... Lucas 16 fala que as pessoas que morriam salvas na Antiga Aliança, elas iam para junto de Abraão. Se você olhar Lucas 16, é um lugar de dor chamado Hades, um abismo e um lugar paradisíaco, onde estava Abraão, amigo de Deus. Mas tudo é Hades, né? Só que chama Hades o lugar de tormento. Mas o seio de Abraão estava ali, juntinho, próximo. Só que é bem diferente porque um Deus está presente e o outro Deus não está presente. E as pessoas que morriam sem salvação iam para o lugar de trevas e dor, e as pessoas que morriam em comunhão com Deus na Antiga Aliança iam para junto de Abraão. E ficava ali, ninguém entrava no terceiro céu, ninguém era lançado no Geena. Na Nova Aliança, o que a gente imagina, baseado em deduções e alguns textos bíblicos, é que o seio de Abraão foi transportado para junto do terceiro céu. Não é lá dentro, mas anexo. Já desfrutando da presença de Deus, um lugar chamado Paradeisos ou Paraíso. Então, hoje, na Nova Aliança, uma pessoa que morre continua indo para o Hades. Após o juízo final, lá em Apocalipse 20, ela vai para o Geena, que é o lago de fogo. E uma pessoa que morre sem salvação. Uma pessoa que morre salva, Deus já julga, né? Deus que, após a morte, Deus já sentencia. Ela vai para um lugar chamado Paraíso. Hoje mesmo, o Senhor Jesus disse ao ladrão: estarás comigo no Paraíso. E a partir do momento do arrebatamento, que vivos e mortos salvos vão entrar no terceiro céu, no Uranus, ou terceiro céu. Tá? Então, eu espero ter podido ajudar com esse desenho. E é isso. Você vê na página 30, 31, 32. 30, né? A situação. Agora veja na página, no slide 33, é o outro gráfico. Professor, é isso, né? A gente fica inventando gráfico para tornar mais fácil o entendimento. E esse assunto é relacionado com a salvação também, tá? A gente vai repeti-lo depois. Então você tem aí dois locais. Você tem ao lado esquerdo o Hades, que é prisão para espíritos humanos, prisão provisória para espíritos humanos. E o Abissos, que é uma prisão provisória para demônios. Após o trono branco, tanto o Hades como o Abissos vão ser julgados e todos os que habitam ali serão lançados no Geena, que é o lago de fogo. Então, Hades é uma prisão para seres humanos, Abissos ou Tártaro para demônios, e após o trono branco, ambos vão morar, infelizmente, digo isso para a raça humana. Muitos que hoje amamos, que um dia amamos, serão lançados no Geena. E eu não gosto dessa doutrina, mas doutrina bíblica você não tem que gostar, você só tem que crer e pregar.